Olá, bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós iremos dar continuidade aos assuntos referentes ao primeiro reinado. Semana passada nós falamos sobre a oposição ao imperador, falamos também sobre a Confederação do Equador. Hoje, de uma forma bem clara e resumida, nós iremos conhecer um pouquinho sobre a Guerra de Cisplatina. Esse acontecimento ocorreu de 1825 a 1828. A região atual do Uruguai, naquela época, foi motivo de disputa entre portugueses e espanhóis por muitos anos, porque era uma região estratégica, era uma região onde tinha a Bacia do Prata, muitos rios, também a abundância desse minério. Então, em 1820, Dom João VI conseguiu anexar, ou seja, juntar essa parte ao Brasil. Até então era chamada de Banda Oriental do Rio Uruguai. Quando foi anexada ao Brasil, recebeu a denominação de Província Cisplatina. Mas não ficou por isso. Então, alguns conflitos aconteceram durante esses 3 anos, que só teve fim com a intervenção da Grã-Bretanha. Então, após essa intervenção, o conflito teve fim. Mas, como a gente sabe, todo conflito gera consequências. Então, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram feridas. Isso desencadeou também uma crise econômica, porque o preço dos produtos exportados caiu muito e agravou a crise aqui no nosso país. Também, e foi um dos motivos, não o principal, mas algum dos motivos que levaram a Dom Pedro a abdicar do seu trono, né? Que a gente sabe que após o primeiro reinado nós iremos estudar o segundo, que foi após a abdicação de Dom Pedro I. Então, gostaria que vocês dessem uma lida no assunto, na página 396, está explicando um pouquinho mais sobre o que foi a Guerra de Cisplatina. De uma forma bem resumida, pessoal, para que vocês compreendam do que se trata esse acontecimento. Após a leitura, nós iremos responder 3 questões, só 3. São bem simples. Além da Guerra de Cisplatina, nós iremos também relembrar algumas questões que nós abordamos em aulas anteriores. Por exemplo, a primeira questão nós iremos completar com o que a gente já sabe, a gente dá uma pesquisada no livro também que a gente encontra. O poder moderador centralizava o poder nas mãos de quem? De Dom Pedro qual? Primeiro, segundo, e lhe dava o direito de vetar as leis de que discordasse. Letra B. Um dos principais motivos da Confederação do Equador foi o que de Dom Pedro I? Lembra que eu falei que um dos motivos que desencadeou a Confederação do Equador foi o autoritarismo de Dom Pedro I, onde as pessoas estavam muito insatisfeitas com esse autoritarismo e com isso algumas pessoas resolveram se juntar, líderes resolveram se juntar para realizar um movimento que buscava a independência do Pernambuco. Pois bem, lembrem dessa aula, tá? E a região estava em posição estratégica e foi disputada pelo Brasil e pelas Províncias Unidas do Rio Prata durante 3 anos. O que a gente está falando hoje? Qual província? Província de... Bem fácil. Segunda questão. Assinale com X as afirmativas que indicam semelhanças entre a Confederação do Equador e a Guerra de Cisplatina. De antemão, eu já vou ajudar vocês. São 3 corretas, tá? Terceira questão. Sobre a região da Cisplatina, responda. Por que a região do Uruguai era motivo de disputa entre diferentes países? É o que eu falei lá no início do vídeo. A questão de ser uma região estratégica por conta da bacia do Rio Prata. Então, essa região era muito disputada, certo? Então, lembrem lá do iniciozinho. Quais foram as consequências para o Brasil da Guerra de Cisplatina? Que eu falei, além de mortos, além de feridos, o agravamento da crise econômica, né? E dentre outras coisas que vocês irão encontrar no texto. E na atualidade, qual a importância da bacia do Rio Prata? Se necessário, pesquise para responder.
Atualmente, pessoal, essa bacia ela é super importante na geração de energia elétrica. Os rios dessa bacia geram em torno de 65% de toda a energia consumida no Brasil. Outra importante característica também que a bacia tem é a navegação, também para o consumo e para a produção industrial, além de agrícola. Então, vocês deem uma pesquisada que vocês vão encontrar algumas informações a mais do que essas que tia mencionou para vocês. Então, se possível, deem uma relida a partir da página 395, a de hoje, e respondam a atividade, certo? Após responder, vocês me mandam uma foto para que a gente possa dar uma avaliada como está o desempenho de cada um, tá ok? Qualquer dúvida é só chamar. Um grande abraço.